Hoje estamos aqui para mais um episódio do Histórias que Movem. Esse movimento que acreditamos que transformação começa quando a gente compartilha nossas histórias. No fundo, todos somos pessoas comuns, com desafios, inseguranças, conquistas e principalmente vontade de fazer as coisas acontecerem. Nossa convidada de hoje é a Alexia, fisioterapeuta, empreendedora, mãe e que vai dividir com a gente um pouquinho do que acontece por trás da sua vida profissional e pessoal. Alexia, iniciar entrevista. Gente, essa é a melhor para fazer isso. Não, já vamos começar. Quebrar o gelo já por aí, né? Já quebrando o gelo já. Eu tava doida para falar. Alexia, iniciar a entrevista. Vamos começar. Não, já fala sobre isso. Você recebe muito bullying. Da minha parte, não vista como bullying, né? Pra mim, eu levo super na brincadeira, mas acredito que todos os dias eu passe por uma dessas. Todo dia. Outro dia eu tava entrando no Livre e o motorista falou: Alexia, fecharam a porta. E aí já quebrou o gelo, a gente já conversou. Mas assim, todos os dias tem alguém fazendo essa piada. Na minha casa, minha funcionária não pode me chamar, que a Alexia apita, a luz acende. E é isso mesmo. Gente, que bacana! Não, eu tava doida pra falar isso. Alexia, vamos iniciar a entrevista. E conta pra gente, Cocovic. Cocovic é o quê? Russo. Russo. Tem muita gente que fala Cocovic, mas é Cocovic mesmo. É Cocovic mesmo? Então o bullying, assim, não é nem pelo Alexia, né? Começou mais pelo sobrenome, pelo Cocovic, mas nunca levei a sério. E uma curiosidade que eu acho legal falar aqui. Cada filha do meu avô tem um Cocovic com final diferente, olha isso. É mesmo? Ele Por quê? colocou vontade. Ele mudou. Gente, sério? O final, ele quis. Ele colocou o final do sobrenome de cada filha de um jeito. Um com CH, um com CK, um com K. E aí ficou cada um de um jeito. E você, é só você de filha? Sou eu e tenho um irmão que chama Davi, tem 17 anos. E você é muito nova também, né? Eu tenho 29, aí a gente esquece a ideia. Depois que vira mãe, a gente tem essa desculpa. Eu tenho 29 anos, então nós temos uma diferença de 12 anos. E hoje eu sou casada, tenho 2 filhos. E seu irmão também ou é só você na família que empreende? Como que é? Ele tá no 3º ano. Então, assim, eu acredito que ele vai para uma carreira aí mais de computação, uma área mais tecnológica, que eu acho também que tem um futuro brilhante, mas com essa área de empreender, sou eu, assim, não posso falar eu de filha, né? Mas minha mãe, meu pai, a família. É família de empreendedores, a tia. E desde pequena, você sabia que você queria trabalhar com algo relacionado com pessoas ou não? Você pensava... A única coisa que eu sabia era que eu queria trabalhar por conta própria, eu queria trabalhar para mim. Era a única coisa que eu sabia. Legal. Mas sabia que eu ia precisar de passar por outros caminhos, né? Até chegar, obviamente, onde que eu queria. E trabalhei em empresa antes de começar com a fisioterapia, ainda quando eu era estudante, para poder ter meu consultório, igual ele funciona hoje super bem. Tem uma outra fisioterapeuta que trabalha para mim também, que presta serviço para mim. E eu cheguei aonde eu não cheguei onde eu quero estar, né? Mas eu estou no caminho que eu planejei para mim. Boa, aí, ó. Falou em planejamento, Ló. Falando em planejamento, para a gente entender isso, como que você, né, se organiza, rotina, eu quero te fazer uma perguntinha, mas voltada pelo lado que quase ninguém observa, quase ninguém olha. Porque quando a gente fala sobre, né, planejamento, agenda de consultório, né, organização, a gente esquece um pouco vamos dizer assim, realmente do começo. Sim. Na sua rotina, dentro da sua casa, na sua vida, porque o que a gente vive é um reflexo, né, na nossa vida pessoal, o nosso CPF vai ser sempre um reflexo no nosso CNPJ. Com certeza. Uma curiosidade, quando você acorda hoje, casada, mãe de 2, empreendendo, o que é o primeiro pensamento assim que vem quando a Alexia abre o olho? Meu Deus. Que pergunta ótima, Lorena. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso... Gente, eu não vou mentir, né? Eu preciso de ser muito verdadeira aqui. Meus meninos, primeira coisa. E aí, em seguida, a minha organização para descer para o trabalho. A ordem com que eu vou fazer as coisas para ir para trabalhar, minha menina tem 2 anos e 5 meses, então ela tá naquela fase de que ela não pode me ver saindo de casa, eu tenho que sair escondida sempre. Então, assim,
Antes, eu já tenho que deixar a minha rotina pré-estabelecida para eu poder... Minha roupa de academia, o meu café da manhã muito já organizado, porque se Maria me vê por 10 minutos, eu já atraso ali minha manhã inteira. Sim. Então, eu preciso realmente de ter essa organização do que vai ser feito pela manhã para eu poder trabalhar. E, normalmente, acho que não é nem meu último pensamento, talvez seja meu primeiro, antes dos meus meninos, é minha roupa. A minha roupa que eu vou trabalhar. Isso me gasta um tempo, tá? Porque não é qualquer roupa. Eu acho que eu trabalho com pacientes de pós, plástica. Então, querendo ou não, tá ligado um pouco à autoestima. Um pouco Sim, não, bastante. bastante. E trabalho com pós-parto também. Então, a mãe tá num momento um pouco delicado ali. Então, como tem relação com a autoestima, eu não posso trabalhar de qualquer forma, né? Ela não quer... Ah, mas eu acho que ninguém pode trabalhar de qualquer Ninguém. forma. É, Pelo ninguém, amor de exatamente. Mas é uma área que eu acho que de forma alguma, né? Eu tenho que pensar a roupa que eu vou trabalhar. Eu sempre vou maquiada pro trabalho. Eu nunca vou de cara limpa, porque eu acho que faz diferença Com na hora de certeza, receber, né? muita. Então, de manhã, realmente, eu acho que eu não havia parado para pensar. Minha roupa é algo que me impacta ali de manhã. Tem até É um que eu nome, né? Que eu descobri outro dia. Chama Ah. capital visual. É. Não sei, não imagino que você falou isso. Gente, Ah, minha filha, agora eu tô informada de tudo. Tem o capital visual, tem o capital erótico. Tem... Gente, sério? Sério? Nossa, eu não não cheguei nessa sabia. parte ainda, não. O Ah, visual eu você não sabe. Seu capital erótico tá. Ah, é? é? Tô chocada. Ah, eu tô sabendo Eu dessa estou na parte. quarta-feira, 8 horas da manhã, estou com o meu capital erótico ativado. Ah, Boa. entendi. Então tá bom, né? Ótimo. Mas eu fiz esse questionamento para a Alex porque às vezes a gente não coloca tanta importância nesse primeiro pensar, nesse primeiro sentir ao acordar. E se a gente for avaliar, principalmente, eu gosto muito, né, da parte da neurociência, isso impacta diretamente como que vai ser o nosso dia. Então, é até uma dica para as pessoas para que a gente comece a observar qual que é o nosso primeiro pensamento e o nosso primeiro comando para o cérebro, porque isso vai impactar diretamente como que a gente vai determinar o resto do nosso dia. E aí era uma curiosidade que eu tinha, né? Uma mãe de 2, né? Que tem que empreender, que tem que ter uma vida cronometrada. Se não tiver um mínimo de organização, de um planejamento, como é que Mas faz? olha só, eu falei com você ontem, se eu não me engano. Eu não sei se eu comentei, acho que sim. Ver o que você faz no seu dia a dia ali, no Stories, às vezes a gente não responde na correria, né? Às vezes a gente não faz um Stories agradecendo ou falando, mas ver o movimento que você faz na sua casa, à noite, de manhã, aquele ritual, uma organização, e você também com a pia. Sim, Ah, não, pia a lavada. Entende, gente? Assim, engraçado que até vale pro Stories. Você está mais presente no Stories com detalhes do seu dia a dia, como que passa isso para as outras pessoas Sim. sem a gente imaginar. Então, a sua rotina me fez perceber que eu preciso de trabalhar um pouco mais essa questão de pensar o que eu vou fazer naquele primeiro momento do meu dia, o que eu vou organizar. Esse final de semana eu estava lavando a louça e ainda Lucas virou para mim e falou assim: o que é isso que você tá nessa neura de lavar a louça? E eu, na hora, falei assim, eu não vou nem explicar porque que histórias que eu vi. Mas, assim, porque isso influencia. Então, assim, o que você faz influencia, o que você faz influencia. Então, eu preciso de cada vez mais ter essa organização para o nosso dia fluir melhor, né? Porque às vezes a gente pensa que precisa muitas vezes a gente pensa que um planejamento é um engessamento. E, na verdade, se você para 30 minutos para organizar 3, 4 dias que seja essa semana, é uma liberdade que você vai ter a mais. Mais tempo, né? Mais tempo que você vai ter para você fazer o que quiser com esse tempo que vai sobrar. E uma dor também que todo mundo compartilha comigo é isso que você falou, a dificuldade e uma perda de tempo de decidir a roupa. E aí, o que acontece? Quando a gente para amanhã para ficar decidindo e escolhendo a roupa que você vai, você já consome toda energia, e na hora de você tomar decisões realmente importantes, seu cérebro já está morto, esgotado. Mas, então... Lorena, desculpa, assim, eu tenho uma dificuldade danada, né? Porque eu sou muito acelerada. Então, assim, eu tô fazendo uma coisa, eu tô pensando em outra. Então, assim, eu acordo, a primeira coisa que eu penso, assim, nossa, meu Deus, eu tenho que ir pra academia, já sofrendo. Mas, então, a roupa de academia eu sei, é qualquer uma. Ok. Tá tudo bem. E aí, eu já tô na academia, já pensando, eu vou para o hotel, eu vou pro escritório, eu vou fazer isso. Nossa, olha o trabalho dos meninos. Coitado, eu saio seu pensando. cérebro. Pois é, então, mas Fica como que numa organiza? Fica numa fadiga. Viver o presente. Mas assim, é lógico que eu Porque tenho quando uma você- certa
assim, eu tenho um mínimo De previsibilidade do seu dia. porque se eu tenho audiência, eu tenho reunião com o cliente, né? São coisas que eu sei que fazer. Mas assim, são vários imprevistos, principalmente a gente, igual a você, né? Ah, a menina adoeceu. Aí não tem que Simplesmente mudou tudo. Mudou tudo. Dentro por exemplo, isso é assim, o meu, se tiver audiência e tal, né? Meus meninos já estão maiorzinhos, eu penso, a mãe e tal. Como que é assim? Triste. Preciso Você desmarcar paciente. E o ruim na minha área é que, assim, gente, os pacientes, eles precisam daquele atendimento. Porque eles estão debilitados, eles precisam de voltar a ter autonomia, para a vida voltar ao normal, né? Não dá pra tipo, ficar duas Entendeu? semanas sem atendimento. E assim, não é como se você não pudesse ter feito sua unha, que aí você fica sem fazer unha e tá Sim, tudo tá bem. tudo bem. O paciente, ele sente uma necessidade. Então, assim, desmarcar os pacientes não é algo que eu tenha, assim, claro que eu não gosto, mas quando eu preciso de fazer algo que pesa bastante, tento não desmarcar, ou passo para outra fisioterapeuta que trabalha comigo, mas existem aqueles pacientes que eu preciso de atender ou que querem que o atendimento seja feito comigo. Que Então, fazem assim, é questão, né? complicado. Você tem esse apoio, igual você falou assim, minha mãe, você falou isso. A minha mãe, apoio eu tenho, apoio pago. De funcionário em casa. Minha mãe trabalha, ela é podóloga, trabalha comigo. Minha sogra trabalha também. Então, elas são muito jovens, então são muito ativas. Entendi. Então, assim, eu não posso contar com ela nessas questões de ajuda com o filho. Porque elas também Elas têm estão a com vida muito ativa. ativa. Exatamente. Aí, assim, me ajudam muito no final de semana, à noite, quando eu preciso. Mas durante o dia, eu preciso da ajuda de funcionário em casa. Eu não posso contar com o vô ou a avó, porque eles estão trabalhando. Hoje a clínica é sua. Isso. E você conta lá com uma equipe de... Eu tenho uma fisioterapeuta que que te trabalha... ajuda. Exatamente. Eu ganhei meu bebê há 9 meses. Então, logo antes dele nascer, eu vi que eu ia precisar de uma pessoa para me dar um auxílio. A demanda de cirurgia aqui em Ponte Nova tem crescido bastante. Então, ela começou a atuar comigo e desde então não parou. Isso aí para você foi um problema? Porque, assim, eu penso assim, para a gente crescer, a gente tem que trazer pessoas com a gente. Como que foi isso para você? Foi ótimo, porque eu amo lidar com pessoas. Tanto Sim. que meu trabalho exige muito disso. Eu tenho uma relação maravilhosa com Cíntia, que é essa fisioterapeuta que trabalha lá, uma troca. Na hora de falar o que a gente precisa de falar, a gente fala abertamente. Aquele puxão de orelha que a gente tem que dar e tá tudo certo. Eu quero que cresça cada vez mais. Isso, exatamente. E a parte administrativa, igual na clínica, você é a proprietária, né? E como que você lida aí com essa parte comercial? Quase não lidando. Porque, na verdade, como eu preciso fazer tudo, fica sempre uma coisa muito, assim... Não posso falar sem fazer, né, gente? Mas fica aquém do que eu queria. Doméstico demais. Amador. A palavra é amador. Amador, Isso, essa palavra. Exatamente. Eu queria poder me dedicar mais, mas meu menino tem 9 meses, então eu sinto que ainda... Não dá pra você se cobrar. eu ainda estou me permitindo viver essa fase com mais tranquilidade. A minha mais velha ainda vai entrar na escola, então, assim, os dois estão em casa, os dois exigem muito de mim. Então, eu sinto que o consultório vai melhorar cada vez mais, mas eu preciso de administrar os dois primeiro. Isso. Eu sinto que na hora que o Antônio entrar na escola, eu vou ter uma liberdade, assim, gente... É claro que eu tô sonhando também, né? Não, mas tá assim, futuro. mas assim, eu sinto que eles um pouco maiores, eu vou ter um pouco mais de liberdade para poder focar nesse crescimento do consultório, entendeu? Uhum. Eu engravidei muito recente, depois da minha formação. Então, eu já quis engravidar, assim, 2 vezes, uma gravidez seguida da outra, para eu poder ter os meus 2 filhos e aí sim tentar crescer mais na vida profissional. Meu caso é o mesmo, assim, a diferença dos meus filhos é 1 ano e 7 meses. Sim. Eu falo que é a melhor coisa eu não tenho da dúvidas. vida, assim, lógico, né? Cada pessoa tem sua fase, Claro. né? Tem as razões que às vezes levam a espaçar uma gestação da outra. Mas assim, é bom demais, porque hoje em dia, com os meus meninos, né, lá 7, 8 anos, um pouco maiores, eu já tenho uma liberdade muito maior. Imagina se eu tivesse parado minha vida de novo para começar tudo, sabe, do comecinho e tal. Então, isso aí que você falou, pra mim, faz todo sentido. Não, porque meu marido, não que você fica assim, não, se essa missão já foi, já tá cumprida, deixa eu dedicar mais a minha vida Filho é uma missão profissional. eterna. Porém, eles terão um pouco mais de autonomia para poder seguir. Exatamente. Eu e o Lucas, a gente fala, nossa, com 40 anos, o que ele quer fazer? A gente quer viajar, ele quer jogar beach tênis, eu quero jogar beach tênis. Então, assim, agora, gente, os nossos amigos estão jogando beach tênis, a gente tá em casa cuidando de 2 meninos.
entendeu? Mas foi algo que planejamos. Eu tenho Sim. 29 anos, já tenho meus Uma 2 escolha, filhos. né? Tenho vontade de ter o terceiro, Tem? Sério? vontade. Que delícia. mas não faria igual eu fiz, né? Essa distância curta, daria uma distância maior, assim, lá pelos 35, se tiver tudo bem e a gente quiser. Se não, gente, tá bom, já Eu tem os acho que dois. isso é muito relativo. Tá ótimo. Eu dei um espaço. E Aham. também foi maravilhoso. Sim, Entende? encaixa na vida de pude- cada um, né? Exato, encaixa na vida de cada um. Eu acho que financeiramente, eu fico falando com o Rafa, porque assim, uma vai sair do colegial, vai entrar na faculdade, enquanto a outra ainda está na. Então eu falei assim, não, pelo menos uma. Tipo assim, quando uma sai, a outra está entrando. Dá uma entendeu? folga, né? Dá uma folga. É, eu As não. duas na mesma. Não pega as Lá em duas. casa é federal, meu filho. Ó. Já vou falar desde Já, já. o aviso já tá dado. Tá, inclusive tá gravado, hein? Porque 3, Para o futuro. Pois é, mas é interessante. Então, eu acho que isso é algo muito pessoal. Também, gente, eu não sou assim, porque as minhas meninas, elas são assim, umas fofas. Nem a Cecília, que é a mais velha, nem a Olivia, nunca me deram trabalho nenhum. Nenhuma das duas. Eu quero falar isso também. Mas eu já não posso, porque é a minha me dá. Ah, não, ela é uma fofa. Mas, Gente, gente, fala dela. Mas que Ela é bom muito que ela dá fofa. trabalho. Porque criança nessa idade que não dá trabalho, né? é. Então, fique Tem feliz um- ela tá dando trabalho. Tem uma música, um negócio que chama Palavra Cantada. Cantado. Que aí eles têm assim, criança não trabalha, criança Criança dá trabalho. E E dá. eu repito isso lá em casa, É minha isso. filha. Dá trabalho. Maria, minha menina, ela me dá muito trabalho, mas é um trabalho que eu amo ter. Aham. É engraçado, né, gente? Nós mães sempre vamos falar a mesma Vamos coisa. falar. Ela me dá muito trabalho, mas ela é, nossa, a melhor coisa da minha vida. E ela tá sendo uma ótima professora pro meu filho mais novo, que também já tá Já vai pro mostrando, mesmo- sabe? mesmo Assim, caminho. já tá indo pro O mesmo caçula sempre tem um professor. no caso, ele tem uma professora, assim, muito experiente. Não, e eu já vi que ela, assim, tem um poder de persuasão gigante. Porque eu já vi alguns vídeos dela lá no seu Instagram, e ela lá com o Protetor solar, assim, no chão inteiro. Tem que comprar outra, acabou. Acabou, tem que Acabou, comprar tem que mais. comprar outra. E ela fala, gente, tudo acabou. Sabonete tá escorregando. Ela olha muito pro pai dela e diz, fofa. papai, acabou, tem que comprar mais. Aí ele diz assim, vou trabalhar só pra comprar mais protetor, pra você passar nesse chão. Aqui, uma coisa que nós estamos falando aqui, que eu acho importantíssimo pontuar, é que muitas das vezes, eu não sei vocês, né? Mas eu às vezes me questiono assim, gente do céu, será que eu sou uma profissional melhor ou pior depois que eu me tornei mãe? Porque a gente às vezes sai Eu não tenho acumulando, dúvida. Isso eu escuto. a gente às vezes sai acumulando Nossa. tarefas, e igual você tá falando comigo assim, eu às vezes tenho que desmarcar cliente, muitas das vezes a gente fica até assim, Se culpando. não, e às vezes omitindo. É assim, eu tenho que desmarcar cliente porque se você fala para outro assim, minha filha está passando mal, parece que você não é uma boa profissional. Eu tenho assim, e eu Que busco... loucura, né? Não, mas é verdade. E eu busco desmistificar muito isso, sabe? Então, por exemplo, no âmbito da minha empresa ou no âmbito empresarial, muitas das vezes, se você se depara com patrões que falam assim, mas eu não vou contratar porque ela tem filho pequeno, porque ela não, né? Criança adoece, vai faltar muito. E hoje eu como mãe, como mulher, como, né, assim, como empreendedora, passando por isso, gente, eu sou tão assim solidária, eu sou tão As pessoas que têm essa necessidade. exatamente, sabe? E sou flexível, que eu posso ajudar, né? Estamos aí. Na medida que a gente pode, com certeza. E eu acho que e isso tem que ser coletivo também, principalmente quando temos um ambiente que temos várias mulheres. Então, você tem a sua colega que trabalha com você, que sejam vocês duas, uma pela outra, Sim, sabe? com certeza. Nesse sentido de dar o suporte na maternidade para os profissionais de uma forma geral. Então, a gente tem que se orgulhar. Eu tenho um caso muito interessante de uma amiga minha que foi contratada grávida, sabe? Ela foi contratada grávida. Claro, hein? Isso Não, é. Eu só vi esse caso. Eu isso vi. Isso realmente não é comum, mas é uma mudança de cultura e uma Sim, mudança que bom. de posicionamento. E acho que as mulheres que têm família, que têm filho, elas têm A extrema responsabilidade. necessidade do trabalho, Responsabilidade, sabe? Exatamente. E então, assim,
a valorização das mães, eu não sou assim de levantar a bandeira de nada, não, sabe? Nós, assim, nós fomos criados lá em casa, nós somos 4 mulheres, mas assim, nunca teve assim, se eu fosse menino, nunca teve isso. Você tá ali, você tem, você tá tirando, você tá ali. Você tem obrigações como qualquer ser humano. Então, assim, nunca houve qualquer diferenciação em relação a gênero lá em casa, né? Então, eu não levo isso pro meu particular. Mas eu acho que quando nós, mulheres, nos solidarizamos, somos mais solidárias umas com as outras, tudo tende a fluir na maternidade. Não é vergonha nenhuma, né? Assim, embora a gente ainda fique cheia de dedos. Não, muitos dedos, às vezes os pacientes querem. Eu tentei, mas assim, não deu certo. Não trabalhar o período da manhã, porque é aquela hora que você tem que levar a menina na natação. E eu ainda tenho que... Nós, mulheres, né? Vamos ao supermercado, enfim. E eu tentei não trabalhar na parte da manhã, trabalhar só na parte da tarde. E não estava dando certo, porque o paciente chegava, mas é só dar de manhã. E como que eu explico, gente? Como que eu explico que eu não vou trabalhar de manhã, porque a minha prioridade naquele momento é ficar com os meus filhos em casa. A pessoa olha para você como se você, né? Vai tendo um crime. Exatamente. Aí ainda vem assim, nossa, para mim só dá 7 horas da noite para atender. Eu falo assim, meu Deus, não vou poder te atender, porque eu preciso de voltar para casa, porque minha babá precisa de ir embora e eu não tenho com quem deixar. Foi bom você falar sobre isso, porque se você não tivesse definido naquele momento qual é a sua prioridade, você acaba não vivendo. Porque você não vai cumprir a sua agenda, você vai cumprir a agenda de outra pessoa. Então, eu gosto muito de falar isso, que quando você não tem um planejamento, quando você não tem a sua agenda definida, você vai viver em função do outro. E a maioria das vezes você vive em função de realizar aquilo que o outro quer. E tem uma frase e você não assim. consegue, né, as minhas vontades, a minha agenda, né? E aí, quando você tem isso definido claro, para você é incômodo para o outro. Para você tá tudo certo. Exatamente, Ficou ficou muito claro e definido para você. Ficou uma tranquilidade ali para mim, tanto assim, no início do ano, na segunda semana de janeiro, eu tive uma virada de chave, acho que você lembra da academia. Sim. E eu tive para mim assim, se eu não colocar um horário que eu preciso de ir na academia, gente, eu não vou fazer. Então, assim, já tinha idealizado que de manhã não iria trabalhar. Então, e a minha academia teria que ser no horário da manhã. Minhas funcionárias chegam em casa às 8 horas, então só poderia ser depois. Antônio, primeira soneca de manhã cedo, vou ter que malhar às 11 horas da manhã. E ponto. Então, assim, não existe outra coisa. Mas eu só quero ser atendido se for 10 horas. Eu não posso. Exato. Então, assim, eu tive que priorizar a academia, porque a gente precisa de fazer, né, gente? É um tempo pra gente. Se você for meus analisar, 90% das pessoas que você fala, olha, nesse horário eu não posso. Eu já tenho um compromisso, independente. Sim. Se você quer falar ou não, você fala. Eu já tenho um compromisso nesse horário, eu não consigo desmarcar. 90% das pessoas têm um outro horário que ela pode. Exatamente. Se a gente fala com essa firmeza, né? Se você não tem sua agenda, e se você não tem essa clareza, essa sua segurança, você vai viver aquilo. Porque para todo mundo tudo é muito urgente. Sempre, né? Você que precisa de ter a sua clareza para saber o que é prioridade, importante para você, e ela vai, olha. E quando a gente tem essa clareza, a gente fala com muita tranquilidade. Muita tranquilidade, é verdade. Eu tenho uma frase que realmente estava falando, eu falei, qual frase que é? Não estava lembrando. Mas é o seguinte, o ajuste do outro não pode ser o seu desajuste. Exatamente. Eu acho que, ótima frase. Sabe, eu falo isso muito com os meus alunos, e assim, quando eu aprendi isso, a seguir essa frase, porque assim, eu atendo mais de 400 clientes por dia, e cada um tem sua prioridade, né? E realmente, inclusive, igual a questão da academia. Se eu virar para um cliente meu e falar que eu estou indo na academia, acabou. Não, acabou. Que tipo de profissional é você? Pode ser 8 horas da noite. Você precisa. Você precisa, né? Então, assim, eu jamais falo com um cliente que eu estou na academia. Jamais. A não ser que eu tenha muita liberdade para esse cliente falar, você está me incomodando no meu horário de academia e tal, mas vou parar para te atender. Então, assim, às vezes eu levo na brincadeira, mas só quando eu tenho muita intimidade com o cliente. Mas eu falo muito isso. Você não precisa de falar qual que é o seu seu compromisso. Não precisa. Mas exato. você fala, eu tenho um compromisso. E ponto final, né? Que eu concordo que você não precisa de falar que você tem um compromisso. Mas é engraçado como nós
nos Submetemos culpamos a isso, né? porque temos compromisso. Exato. Então, às vezes, igual agora que eu resolvi, né, abrir meu Instagram e publicar a minha rotina. Você deve ter que justificar isso pra... Não, eu não tenho que. Assim, Provavelmente as pessoas, Macedo, né? eu fico só questionando porque minha rotina é essa loucura aí. Pega menino, leva menino. Mas sempre foi assim. Eles só não viam. Sim. Entendeu? Mas eu sempre dei conta dos meus compromissos. Sempre, né? Nunca. Sempre foi dessa forma. O que acontece às vezes as pessoas assim, nossa, mas você acorda 5h30 todo dia? Não, por que você acorda tão cedo? Uai. Eu preciso É o dar horário conta que de eu ser tenho. filha. Ou eu vou 6 horas da manhã Ou na eu não academia, ou vou, eu ou não eu não vou. vou. Porque eu chego em casa 7h30, tenho que tomar banho, tomo futebol? café com Tem meu futebol? marido até 8 horas da Ele já sabe, da né? manhã. Sabe a rotina dela? De Não, manhã mas tem assim, que ir no sacolão sexta-feira. sexta-feira. Comprar o sabe? coco. Não é? Comprar o coco, eu sei. Mas enfim. Então, assim, você vai ajustando. Então, às vezes as pessoas questionam. Uai, mas se eu for mais tarde, aí daqui a pouco você não consegue. Pra mim, a rotina que Trabalha. funciona é isso, né? Hoje, com a virada de chave que eu tive, eu falo normalmente. Eu vou ficar em casa, hoje eu não vou sair. Porque antes eu tinha essa dificuldade De justificar, de né? justificar. E aí, né, a gente toma umas lapadas na terapia, nas Que bom. terapias da vida, né? E aí, uma vez, ela virou e falou assim, mas o que você aí tá com medo de desagradar? Por que você tá querendo, né? Que você não quer desagradar as pessoas? Aí a gente vai entender lá na nossa criança, né? Sim. Então a gente faz de tudo para que as pessoas gostem da gente. Nos porque a gente aceitem, aquela coisa de porque a pertencer. gente tem essa necessidade. A partir do momento que a gente começa a libertar dessa necessidade, olha, eu sou assim, esse é o meu momento, eu tô assim. E quando eu tive essa mudança, né? De comportamento, de passar a valorizar aquilo que eu acredito, de priorizar as minhas coisas. Assim, 90% das amizades também se afastaram. E que bom! Livramento. Né? Eu acho Livramento. que cada um hoje, você tem são poucas as pessoas, eu acho que isso chama-se amadurecimento. Exato. Né? Quando a Isso. gente tem a liberdade de estar com quem a gente quer estar. Isso. Né? Isso eu acho que é um livramento mesmo. E assim, as pessoas também respeitar o seu momento. Se você não quer ir, ok. Ok, tá certo. tudo Não é bem. que eu Tudo bem. não gosto de você, mas nesse momento eu não quero ir. E aí, voltando para Alexia, quando acontece eu creio que as suas amizades hoje, elas entendem muito a sua rotina, porque acho que a maioria das suas amigas não tem filhos, ou tem? Tem filhos. Ah, então vocês estão na mesma fase. Eu queria entender, assim, tem alguma coisa que aconteceu, assim, com sua mudança? Esse ano de eu te acompanho desde pequena, né? Eu sou apaixonada com a sua mãe, Sim. então, assim, te vi crescer. E de pós-Maria, vamos dizer Pós-Maria. assim, pós-Maria, você teve um amadurecimento muito grande, tanto Sim. na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. É notório, assim, seu posicionamento nas redes sociais, suas falas, o que você traz, sabe? Você teve alguma diferença ou você segue com a mesma... Ou sua turma te acompanhou nessa Não, até sua que me fase? acompanhou. Os meus amigos, eles tiveram filhos também, né? Meus amigos mais próximos a mim. Eu tenho amigos também que não têm filhos, né? E acaba tendo esse distanciamento natural, Sim. né? Sem cobrança, a gente sabe o que acontece. Mas eu senti, depois de Maria, igual você está falando, uma mudança, assim, em questão da rede social, em questão de posicionamento, que é a necessidade ou uma vontade grande de mostrar a minha rotina com os meus filhos. E aí, gente, atender um paciente e ele virar para mim e falar assim, ele falou pro acompanhante dele assim, nossa, eu sigo ela no Instagram, mas ela posta mais os filhos dela do que eu trabalho. Aí eu fiquei assim, meu Deus, tem alguma coisa de errado. Ou não tem nada de errado. Porque é o questionamento que eu tenho me feito. Exato. Eu tô sabendo onde você vai chegar. Só que aqui, eu tô... Aí o que eu fiz? Não sei se você lembra, eu acho que sim. Eu criei um Instagram Sim. pra eu postar mais Open as coisas. Alexia, olha, eu sou Open. fã. Open Alexia. E aí eu postava muitas coisas de Maria o dia inteiro, que eu falava assim, meu paciente não tem que ver isso aqui, então eu vou postar aqui. Só que, gente, insustentável. Insustentável. Aí meu paciente ia lá me seguir, aí do nada eu tô atendendo, ele falava uma coisa que eu postei no outro, eu falei, não tá dando certo. E até a administração, gente, a gente não tem tempo pra isso tudo. E aí eu comecei a voltar mais pro meu, Alexia,
mas dosando um pouco contra a minha vontade, porque gente, quando eu vejo, eu saí do consultório, atendi 4 pacientes, chego em casa e quero tirar foto do meu menino, da minha menina e postar. Aí quando eu vejo, eu não postei nada do atendimento. E aí isso na minha cabeça, eu tô assim, gente, a pessoa vai achar que eu não trabalhei. Mas assim, problema que a pessoa pensa, mas eu tô pensando também, entende? Então é um conflito de ideias que eu ainda não cheguei num consenso do que é o melhor, o que é o ideal. Eu sei que eu tenho me cobrado cada vez mais a postar mais o meu trabalho. Menos a minha família. Não existe o ideal nem certo nem errado. Existe o que você se sente ao estar realizando aquilo. É verdade. Se você se sente bem, se você se sente prazer, tá tudo certo. Alexa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você começou com quanto tempo? Quantos anos você começou a profissionalmente trabalhar? Com 19 anos. E desde então nas redes sociais, como que foi o seu contato assim com rede social? Sempre tive rede social, mas de forma assim muito presente, não tentando converter para paciente ainda não, mas deixa eu ver, eu tenho 29, então isso 10 anos atrás, eu tô pensando onde que eu estava trabalhando há 10 anos atrás. Mas eu trabalhei na Bartolfil muitos anos, sou fã da empresa demais, e eu trabalhava no marketing da Bartolfil. Então, ali eu lembro que eu já comecei a aprimorar mais essa coisa de estar presente, de mostrar mais a rotina, meu trabalho, enfim. E aí foi logo quando eu formei. E quando eu formei, que eu vi assim, preciso trabalhar. Eu preciso que as pessoas saibam o que eu estou fazendo. E para mim já era, desde quando eu saí da faculdade, inegociável ir para outra área para migrar para pós-operatório. Então, assim... eu ia te perguntar isso. Não. Você nunca trabalhou com clínica? Motora, respiratória, nunca trabalhei. Eu entrei na faculdade para trabalhar com o que eu trabalho hoje. Acho que o seu estágio foi todo voltado para na faculdade, tem o estágio obrigatório da faculdade, que a gente tem que passar pelo hospital, CTI, e assim... mais certeza, cada vez que eu entrava lá, eu tinha certeza que não era ali que eu queria estar. Que eu queria trabalhar com isso que eu trabalho hoje. E dentro de tudo isso, qual que é a sua maior dificuldade? Em relação a prospectar cliente? Tudo. Em prospectar cliente, no desafio com a família? Então, de prospectar paciente, a minha maior dificuldade... que eu acho que eu não falo isso com frequência, mas são outros profissionais que também querem trabalhar nessa área, mas que a gente precisa de diferenciar um pouco a fisioterapia para outros profissionais, entendeu? Existe a fisioterapia especializada para pós-operatório de cirurgia plástica. A gente estuda ali na faculdade, a gente trabalha com tecido, a gente entende muito disso. Então, existem outros profissionais que querem trabalhar nessa área também e aí cobram um valor bem... Não fisioterapeutas. Não fisioterapeutas, que nunca será um atrito com o fisioterapeuta, gente. Quanto mais fisioterapeuta tiver que trabalhe nessa área, para mim é melhor, porque a gente tem com quem trocar ideia, com quem indicar paciente, porque quem der... Eu nunca vou atender todo mundo, né? Então, quanto mais profissional fisioterapeuta que tiver dessa área, aqui para mim é melhor. Mas eu falo profissionais não fisioterapeutas, então que cobram um valor muito aquém do que eu cobraria, e aí fica essa... onde eu preciso de ter meu posicionamento, falar, não, aqui não, eu não vou fazer dessa forma. E isso é uma dificuldade. Ótimo você falar em valores. Você é uma pessoa que trabalha com ticket alto, ticket médio relativamente alto. Sim. Qual que é a sua... Você encontra muitas objeções? Qual que é a sua maior objeção em relação... Ou você acha assim, não, os pacientes, quando eles chegam até mim, eles já estão preparados financeiramente para isso? Então, ou nem sempre? A maioria das vezes sim, até porque o procedimento em si é um procedimento muito caro. Então, é óbvio que existem os profissionais, os pacientes que estão ali para gastar o valor da cirurgia e não se prepararem para o pós-operatório. Isso é um fato, né? Tem. Mas assim, a grande maioria já está preparado para o pós-operatório. Realmente é um valor considerável que as pessoas têm que gastar. Mas quem pensa assim no resultado acaba não se importando tanto. E também eu acho que vem outra coisa, que é o posicionamento. Para mim, o paciente que ele não está se importando com o pós-operatório, gente, ele não é para ser meu paciente. E tá tudo maravilhoso, entendeu? Se ele quer fazer com a vizinha, com a minha parente que faz, e tá tudo certo. Né? E aí, como que é? Ele falou isso, eu não entendi se você respondeu. A sua prospecção é online ou é parceria, visita médica? Como que você faz sua captação? Ela é feita de forma mais ativa? Eu fiz ano passado uma palestra para os alunos de fisioterapia da faculdade aqui de Ponte Nova, que foi onde eu me formei, e só aí eu me dei conta de como que eu consegui
chegar aqui nesse lugar de hoje que eu estou, eu fui muito atrás, gente. Eu fui muito atrás, assim, de médicos. Eu mandava mensagem. Eu lembro que aqui em Ponte Nova, hoje temos 2 cirurgiões aqui em Ponte Nova, mas não tinha. Tinham cirurgiões de fora que vinham operar aqui esporadicamente e iam embora. Então, assim, eu ficava conversando com outras profissionais fisioterapeutas de Belo Horizonte. Eu ficava assim, gente, Ponte Nova, minha cidade, não tem. O que eu faço? Para onde que eu vou? Aí eu lembro que eu mandei mensagem para um cirurgião em Viçosa que vinha operar aqui de 15 em 15 dias. Contei quem eu era, que eu estava disponível para uma conversa, para atender os pacientes dele. E aí, gente, convidei ele para uma live. Eu nunca tinha feito na minha vida. Eu falei, você tem toda a liberdade para falar não comigo, mas as pessoas ainda não te conhecem aqui na minha cidade, vamos fazer uma live. E ele, vamos! Então, assim, ele me indicou muitos pacientes aí nessa parceria, onde eu fui atrás. E aí, os outros 2 médicos que hoje atuam aqui em Ponte Nova, eu fui atrás. Eu mandei mensagem, falei, olha, eu trabalho nessa linha de raciocínio, eu estou disponível para a gente ter uma troca. E assim, hoje a gente tem uma parceria, eu tenho uma parceria com esses 2 médicos, que acabam me limitando de receber pacientes de outros médicos, porque a demanda realmente está muito alta. Então, hoje, assim, eu já prospecto pacientes pelo Instagram, mas eu tenho essa indicação também desses médicos que... Pro médico é essencial isso, né? Porque pro resultado dele... E aí a gente acaba tendo uma troca, assim, ele sabe com quem... Não é, por exemplo, um paciente que faz com fulano, o outro faz com ciclano. Então, assim, a maioria dos pacientes, porque tem pacientes que vão embora, né? Então, a maioria tá aqui em Ponte Nova, fazem comigo. Então, assim, Alex, essa daqui, me manda foto, me atualiza como é que tá. Então, é uma liberdade que a gente tem de conversar sobre evolução. É bom para mim, é bom para o paciente, é bom para ele. Isso é maravilhoso. Mas a questão da captação ativa, né, ele sempre fala isso, tipo assim, bom. Porque hoje é online, tá certo, mas sim. e o offline? Entendeu? O pessoal tá esquecendo? Não substitui, pode, né? Eu acho que o presencial nunca substitui. E algo que você está falando, estou lembrando até muito de como eu comecei, porque eu comecei desse jeito. Na minha época, quando eu comecei, não existia o WhatsApp, Instagram, não existia nada disso. Então, a gente usava o catálogo telefônico. Era mato. Era o catálogo telefônico e a gente ligava, agendava e assim a gente seguia. E muito isso, sabe? E como que eu conquistei meus clientes? Eu acho que é muito agindo de forma natural, mostrando quem eu realmente era, com as minhas dúvidas, e eu não tinha vergonha, eu chegava no meu cliente, então, eu não sabia o que era o que, eu ligava para o meu gerente, olha, fulano, e eles riam. Então, assim, com isso eu fui fazendo muitas amizades, né? Conquistando os meus clientes pela minha genuidade. É assim que fala, gente? Genuidade? Não. Genuína. Ah, tá. Ser genuína. Sua única forma única. A minha forma única ali e tal. E essa sinceridade, igual você chegou, foi lá, captou, mostrou assim, olha, não é porque eu acabei de formar que eu não sou uma boa profissional. Estou aqui para... Eu lembro de uma situação, um médico que todo mundo conhece, que eu amo de paixão, o doutor Emílio. Ele foi meu obstetra, né? Fez meus 2 partos. Eu sou apaixonada com ele. Eu lembro que no início, antes de eu ganhar minha menina, eu já atendia pacientes de pós-parto, já ia ao hospital, colocava o tape, né? Não sei se vocês já viram, uma bandagem assim. Então, eu já usei tape. E aí... A gente te acompanha. E aí, quando eu estava grávida, eu fui, né? Ele fazia meu acompanhamento, aí ele virou pra mim e falou assim... Você que fica colocando essas fitinhas nas minhas pacientes, aí eu tô assim, sou eu mesma, Emílio, vou colocar, que não sei o que vai dar certo, que é pra isso, que é pra aquilo, e ele lá, né, gente? Outra cabeça, outra mentalidade, mas ele até que tem um pouco dessa coisa da internet, das coisas evoluírem, ele dá uma acompanhada nesse ritmo, não é? Ele tá bem aí ativo. eu tô assim, ele ainda vai colar comigo, deixa pra lá, deixa seguir. E aí, na minha gravidez de Maria, tudo bem, fui atendendo outros pacientes, e agora, olha só, 3 anos depois, que eu ganhei Antônio, ele virou pra mim e falou assim, Alexia, você acredita que as pacientes que colocam tape, a gente notou que tem uma diminuição nos pedidos de analgésico? Eu falei, eu já sabia, me faltava só você acreditar em mim. Mas é difícil mesmo. Eu, como paciente, gente. Eu não acreditei. Eu pus porque, falou... Então, assim, a gente já sai do bloco cirúrgico com tape, né? Exatamente. Mas confesso que eu ficava assim, gente, o que esse negócio, que essa fita... Pra quê? O que isso aí vai me ajudar? O que isso aqui vai me ajudar? E engraçado que, não sei se é assim, hoje num pós-operatório, vou falar assim, de lipo, por exemplo,
não faz mais com frequência, né? Porque antes era todo dia, não tinha Antes isso. tinha. Agora protocolo não é mais. Tinha uma coisa de todo Agora dia, esse tinha uma tem, coisa tem. meio massagem, tinha uma coisa meio aparelho. E hoje a gente sabe. E tinha uma coisa muito séria também, que era repouso. Hoje em dia a gente sabe que tá tudo diferente. As pacientes que fizeram já cirurgia há anos atrás, eles falaram assim, Alexia, não tem nada a ver. Tá tudo diferente. Então, a drenagem linfática ela é muito mais espaçada. Isso, É espaçada. muito mais espaçada. O tape a gente coloca no paciente lá no bloco e deixa o paciente em casa, assim, uns 7 dias. Aí você vai pro bloco? Eu não sei, Então, porque eu nunca... Aqui em Ponte Nova, a gente começou aplicando no bloco cirúrgico mesmo, ali o médico finalizava e a gente já entrava. Pontos negativos, minha agenda, né, porque o hospital atrasa uma coisinha, aí vai atrasando tudo, e aí meu paciente tá lá e eu tenho que ir no hospital, porque você tem aquele tempo ali, ó, do paciente acordando da anestesia para poder atender. E aí o paciente ia pro quarto já tampado, a gente começou a não achar tão interessante, que a gente não conseguia observar possíveis mudanças, por exemplo, no abdômen, fez uma lipo. Eu tampei tudo, e aí? Se tiver necrosando, se tiver acontecendo alguma coisa, existe um período ali de segurança. Então, aí, depois de muita conversa, atualização, a gente viu que seria interessante aplicar 24 horas depois. Então, hoje, a gente já faz a aplicação no quarto, para o paciente receber alta e já ir para casa. Já ir para casa. Porque aí, caso tenha alguma intercorrência nesse período, a gente já consegue observar. Gente, falando em plástica, eu nunca fiz nada. Vamos fazer você. Gente, plástico é bom demais, eu vou te falar, Gente, viu? você já fez algum Não, procedimento? nada. Eu Também já nunca fiz. fiz Nem nada. botox, nem nada. Nem botox, Lorena? A Lorena tá me humilhando. 42. Ai, me respeita. Eu já Gente, fiz. botox é vida. Lorena. Muito óleo essencial. Adoro, Nossa, gente. adoro porque- um botox, gente. Pronto, adoro pausa botox. pra falar bobagem. Vamos. Ai, não, sério, botox é vida, gente. Um negocinho que levanta. Aí outro dia minha irmã Thalice vira pra mim e fala assim: Teire, eu já tô percebendo, seu botox tá em dia, né? Que você tá toda. Eu falei, tá. A gente consegue perceber mesmo. Eu também tenho um olhar Totalmente em dia. clínico para botox. Eu, com meus 29 anos, já faço botox. Olha, eu já tô com uma certa inveja. É isso, gente. E vocês, voltando a falar lá dos pacientes, você tem alguma dificuldade, por exemplo, em dar preço? Boa. Nossa, hoje não. Hoje não tenho, de verdade. Mas já tive muito, principalmente pela questão que eu falei sobre outros profissionais não fisioterapeutas. Isso me atrapalhava, que eu achava que eu ia perder e que eu não teria paciente. Início de carreira, eu acho, né? Que a gente tem essa insegurança de E que aí não... você acha que talvez fosse porque você olhava muito o outro? Pode ser, com certeza. Porque se eu tava dando conta, né, do valor do outro, provavelmente eu tava com muito tempo. E aí hoje não mais uma mais. vez, essa clareza, essa prioridade. e Quando eu você acho- entende o que você quer, né? Eu acho que a principal palavra foi a que a gente conversou lá no começo, que agora eu me esqueci, que é amadurecimento. Eu acho que isso muda tudo. O amadurecimento gera uma clareza ali na nossa vida. Eu acho que também é segurança. Quando a gente tem a segurança do que a gente faz, do trabalho que a gente faz, então, com os resultados, né? Exatamente. Porque existem vários tipos de profissionais, né? Igual você está falando assim, existem aqueles profissionais que não o fundo de quintal, né? Eu vou fazer com a minha tia, eu vou fazer com a minha vizinha, eu vou fazer com não sei o que e tal. Não desmerecendo nenhum. Não, e pra mim tá tudo bem, gente. Tá Só que aí é tudo uma certo. escolha, né? É A uma escolha escolha. sua e a minha de não atender também. É. E tá ok. Isso, mas eu falo assim, e aí você ter a confiança, não, eu estudei para isso, eu me atualizo, eu estou sempre em busca de novos conhecimentos, é igual, né? Na época que eu fiz era de uma maneira, agora já está de outra maneira, eu tenho certeza que se eu fizer uma nova lipo, eu realmente vou sair toda no tape, né? Com certeza. Então, assim... Igual uma múmia. Igual uma Igual uma múmia, múmia. tal. Então, assim, aí a gente vai sabendo qual que é a diferença entre preço e entre valor, né? Sim, com E certeza. me conta, como que é essa rotina da Alexa de manhã, aí horário de almoço, você vai em casa, não vai? Onde que o pai entra nessa história? Como é que fica aí a divisão das tarefas de uma gente. mãe de dois? Tem pai, né? Tipo assim, né? Cadê Tem o pai das crianças? Cadê o pai das O pai das crianças tá lá com as crianças agora. E O o pai, Lucas, o pai é muito, eu sei que Ele é ativo é. e presente. ele é super meu parceiro, me ajuda demais a conta, até porque eu não tenho essa ajuda igual a gente tava conversando de avô, enfim. Então, a minha ajuda é ele mesmo. Minha manhã,
eu queria, né, ficar em casa, mas eu não tô ficando agora, igual a gente conversou sobre a clareza de decidir, né, o que fazer. Eu realmente estava com essa questão de ficar com eles pela manhã, mas pela demanda, mês de junho, julho, é frio demais, então tem uma demanda muito maior de cirurgia. Então, eu vi a necessidade de estar presente no consultório na parte da manhã. Sim. Então, eu desço para o consultório, assim que minhas funcionárias chegam ali por volta de 8, 8h30, vou para o consultório, atendo, já troco de roupa, vou para academia, volto em casa, almoço, dou almoço, Maria, banho, e tento colocar para dormir ela. Porque aí evita o caos na saída, sabe? Se ela tá dormindo, eu consigo descer mais tranquila. E aí desço pro consultório, fico de 1 às 6, volto para casa. E aí em casa é aquela, sabe? O que é? Em casa, 7 horas? Você sabe, né? Sei. Ah, tá. Então é mais ou menos isso aí. Eu sei Sobra pra mim. Hoje o meu bebê tem 22 anos. Nossa, então... Lorena! Mas você me perguntou sobre o pai da criança, gente. O pai da criança. Lucas também trabalha, então, assim, sempre tivemos em mente que a mãe é mãe e ela pega mais BO, né, pra ela, pega muita mais coisinha. É inquestionável, gente. Por mais parceiro que seja, né? Exato. Tem coisas que é só a mãe que faz. E aí a gente sabe que, por mais que eu trabalhe, tudo da minha casa é ele. Então, assim, eu tento não interferir tanto nos horários dele de trabalho. Então ele trabalha também de 8 às 6, tem dia que ele não tá em Ponte Nova, ele é dentista, então às vezes ele tá em outra clínica, em outra cidade, mas a maioria dos dias são aqui. E chega em casa às 6, 6h30 para me ajudar nessa fase aí de sono, o que eu acho essas muito coisas. legal, né, que a gente acompanha pelo Instagram, eu acho que vocês têm muitos combinados, né? Vários. E aí, mas isso é muito legal, porque Com certeza. você respeita o espaço do outro, ao mesmo tempo que você sabe que você pode contar E ninguém com o outro. se chateia. Exato, porque os combinados estão claros ali, né? Mas Lucas, ele tem uma necessidade de cortar um minuto. Não, Ele tem uma necessidade de treinar cedo para poder viver o dia. Se ele acorda e não vai treinar, sabe, ele fica meio assim, introspectivo, calado. Então, assim, gente, ele precisa de treinar. Então, ele volta às 6 horas da manhã já assim, no gás, para enfrentar o dia. E aí, ele é um jogador de beach tênis, ele tem que fazer academia. E faz uma semana... A trilha ele vendeu a moto, porque com 2 meninos não tem jeito. Até se quebrar uma mão, como é que trabalha? E agora ele simplesmente acha que vai jogar tênis, gente. Então, assim, eu falei, Lucas, você é pai de 2, não dá pra ter 3 hobbies. 2 a gente consegue segurar. Aos combinados. Exatamente. E aí ele vai falando, eu acho que é por aí. Hoje eu vou precisar, porque quem acorda com o Antônio pra dar dar mamadeira da madrugada, 5 madrugada, gente. Lorena já viveu 10 anos essa hora. 5 horas, 5h30 da manhã é ele. Aí no dia que ele quer treinar esse horário, ele, vamos combinar? Você fica esse horário, acorda com ele, aí mais tarde eu faço não sei o quê, você me cobre, umas coisas assim. Mas hoje, assim, a impressão que eu tenho é que os pais estão muito mais presentes. Muito mais presentes. Graças a Deus, né? Graças a Deus mesmo, porque senão, dividimos responsabilidades, né, dentro de casa da mesma forma. Sim. Né? Nós, pelo menos nós aqui, todas trabalhamos fora, né? Temos filho, temos compromissos, rotinas, enfim, eles também. Então, acho que nada mais justo, né, do que os homens também compartilharem das mesmas obrigações. É lógico que aí vai sobre ponderação, às vezes, né? Eu sou profissional liberal, consigo ajustar minha agenda, né? Meu marido, por exemplo, não tem tanta flexibilidade, porque ele está dentro de uma empresa, então eu assumo, né, mais algumas tarefas, mas quando chega em casa, por exemplo, minha pia tá sempre limpa, ele muitas vezes, para não falar que a maioria das vezes que lava. Então, assim, a gente vai gerenciando e vai adequando, né, a rotina. E voltando, né, à questão aqui que a gente está falando de redes sociais, quando a gente passa a expor a nossa vida, eu não falo de influência, porque eu não gosto muito de usar essa palavra, mas eu falo de inspiração. Sim. É um movimento, né? Às vezes você fala assim, nossa senhora, que legal, olha, vê que dá para fazer, né? Vê que ela arrumou esse jeitinho, que quem sabe que em casa dessa forma funciona também. Eu faço atividade física cedo. Às vezes a pessoa fala, cara, eu nunca tentei, e se eu tentar aqui cedo, será que vai ser legal?
entendeu? Então, assim, nós temos que utilizar as redes sociais, sobretudo, para nos inspirar, para pegar ideias bacanas que alguém vive e falar, cara, aquilo cabe na minha rotina, eu quero para mim também, sabe? E então, se assim, não couber, tá tudo bem, é a vida dele. Não. Eu não tenho que me doer e me comparar. Nessa comparação. Porque, né? Porque, Não. Porque o que adoece, eu penso, acredito muito que o que adoece as pessoas hoje é isso. Eu até comentei nos meus stories na semana passada que uma pessoa que eu tenho uma convivência virou para mim e falou assim, nossa, eu vejo você treinando, eu queria tanto fazer. Eu virei para ela e falei assim, filha, você tem 4 crianças. Como que você consegue? Não queira. Não consegue É verdade, fazer, não não tem adianta. como. Não queira. Então, assim, Não adianta. né? A gente pode olhar e tentar entender o que cabe na minha realidade, na minha rotina. Mas tem coisas que não vai caber e tá tudo bem. E o que é prioridade, E o mais que é uma vez. prioridade, Então, assim, exato. e é interessante quando a gente fala aqui, né? Estamos falando de vida pessoal, de maternidade, né? De profissional liberal. Mas nós estamos falando, sobretudo, de pessoas normais, com Exato. conflitos, entendeu? Você acha que assim, minha vida tá ali, Um é tudo. caos, né, acontecendo. Exatamente. diariamente. Mas é isso que eu acho que a gente... No dia que eu postei pela primeira vez que eu tava te seguindo, que eu vi seu dia a dia, eu lembro de eu ter falado isso nos stories seguintes. Gente, é claro que todo mundo tem liberdade de querer falar no story, de querer aparecer ou não, cada um decide. Mas se todo mundo falasse, a gente tira um pouquinho de... Ai, gente, legal demais. Bom, Porque, né, de verdade, essa questão da pia na minha casa aconteceu. Da pia, de lavar a louça. Aí, sabe assim, coisas que a gente tira da rotina de cada um que seria legal pra agregar? Então, eu acho que todo mundo tem um pouquinho pra falar. Todo mundo devia aparecer, né? Você me parou e falou, ó, tô separando a roupa um dia antes. E principalmente a roupa de academia, gente. Separar pra poder agilizar o dia. Então, assim, são detalhes que às vezes a pessoa fala, que você fala assim, se eu fizer isso aqui, se der certo pra mim, vai ser bom. E é uma coisa boba, né? Eu direto encontro com as pessoas, elas falam do spray de azeite. De azeite. Gente, spray de azeite foi você, então. Eu falei pra Lucas, Lucas, na hora que um pessoal que te postou que vende, falou, na hora que postar o negócio do azeite, você compra, porque vai economizar azeite, tá? Economiza e até calorias, né? Porque o azeite é altamente calórico, saudável. Eu acho que Thalin falou uma coisa aí legal, que a gente sempre questiona mesmo, que é do inspirar. Eu tenho dificuldade de postar minha rotina. Dificuldade porque eu acordo, não é que eu acordo, vou para academia cedo, essas coisas também. Mas eu sou muito introspectiva de manhã. Minha filha fala uma coisa que eu esqueço que ela fala, mas no meu momento ali, enquanto eu não tomo um café, eu não consigo falar, tá? Me acorda, eu não consigo. Então eu tenho que sentar e tal. E de manhã é uma confusão. A confusão dela da hora do almoço é a minha confusão de manhã, porque minha filha estuda de manhã. Mesmo eu sabendo que ela já tem a capacidade de fazer tudo sozinha e ela faz, mas eu fico com a consciência pesada se eu não levanto e faço o café da manhã para ela, entende? Então, tem vezes que eu levanto assim, que meio assim, eu faço, volto para a cama. Então, assim, esse caos é de manhã. Eu falo, eu não vou conseguir. Mas aí você levanta, faz o café, você volta, dorme mais um pouco ou já começa? Não, aí eu vou para academia também. Tem vezes que eu volto. Às vezes que tá muito, eu volto assim, 15 minutos para eu poder... Só para voltar à realidade ali, falar né? assim, gente, agora deixa eu levantar. Entendeu? Porque eu realmente não funciono na agitação de manhã, não acordo mais introspectiva. Mas o que eu estava querendo falar com vocês, assim, é igual, ele trabalha com uma parte, um exemplo, de vendas, né, de empresas de um modo geral, né, eu sou advogada, enfim, todos nós vivenciamos conflitos, sim, sabe? E o nosso trabalho, seja dentro da sua casa, seja da minha empresa, seja, como diz, CPF ou CNPJ, é administrar conflitos. Sim, então, levando isso para o lado, né, de gestão mesmo, lado empresarial, a gestão de pessoas, né, e administrar conflitos e questionamentos faz parte do nosso dia a dia. E quando a gente, né, tá aqui, às vezes falando, dando alguma dica, inspirando, a gente está aqui, sobretudo, para mostrar que todo mundo é normal, mesmo que todo mundo pareça louco.
Entendeu? Porque é Ou que- desse jeito Ou que que as pessoas... uma vida pareça melhor do que as outras ali pelo corte do Instagram, mas no fundo, no final das contas, é tudo a mesma loucura. Exatamente. Corte de Instagram pra ficar mais Né? bonito. O que é isso, gente? Os 15 segundos, 30 segundos daquele Instagram, 1 minuto lá, não representa nada. A loucurada que a gente vive no dia que a gente não posta e ninguém vê. Os melhores os momentos da melhores vida são momentos. offline, minha Offline. filha. Os Você pode ter melhores certeza. momentos. Com certeza. A gente tá aqui conversando, na hora que você desligar a câmera ali, nós vamos falar uma coisa que era mais legal É, da face da verdade. Terra. Nossa, por que não filmou? É, E ainda a verdade. gente questiona isso. Nossa, por que não filmou? Porque a gente É só no vê- Big Brother que pega tudo. mas uma vez aquele padre Fábio de Mello, né? É isso? Ele falou isso, ele falou, gente, hoje a gente vive tão em função da internet, do gravar o momento, que a gente esquece de vivenciar o momento. Então, às vezes, você está lá passando num lugar maravilhoso, você não vê aquele lugar, você vai filmando e depois você para e vê. Gente, quem assiste, Que a quem gente tá no perde. show hoje? Você só vê celular. Só vê Você não celular. vê o show, você fica vendo pelo celular. Olha que coisa absurda. Meu marido fala comigo, grava na memória. Guarda Nossa. o celular e grava na memória. Aí você fica assim, ai, mas só um pouquinho. Aí eu falo assim com ele, eu brinco assim, Porque a gente cria memória é uma ruim. dependência. Deixa eu gravar. Acaba que a gente cria essa dependência, né? Ô, Alexia, tá muito gostoso o papo, né, gente? Mas a gente vai ter que começar aqui pros finalmente. Olha isso não. Vamos papiar mais. Eu adorei minhas assistentes, porque agora eu acho que eu vou contratar. Vão ficar fixas no Eu quadro. tô pensando né? o que A você gente tá acha. fazendo teste, entendeu? E tem pra ver se vai ser aprovado. Elas estão Ah, mas elas estão saindo muito na bem. experiência. É período de Elas experiência. estão no período de experiência. Eu acho que se der certo, elas vão ficar. Vocês comentam, como que é que Laura Helena fala? Fala nos comentários se vocês acham que elas devem ficar ou não ficar, né? Se vocês votarem pra gente ficar, vai ter muita história. Que eu acho que isso também é muito legal, né? Eu sempre tive essa vontade, sabe? Porque eu escuto muitas histórias. Eu atendo mais de 400 clientes. É maravilhoso. Cada dia eu aprendo com o cliente, sabe? E escutar histórias é o que me move mesmo. E ser uma apaixonada por pessoas, porque eu acho que vendas é isso, é você gostar de pessoas, né? Quem não gosta de pessoas não serve para estar na linha de frente. E você falou isso no início, né? Você falou assim, eu gosto de pessoas. Eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas. O que é isso para você? O que é vendas para você, Alex? O que você entende como vendas? No meu negócio hoje, a venda para mim tá ligada a um resultado positivo ali da satisfação minha como profissional e do meu paciente. Então, assim, a venda não é a questão financeira, é óbvio, gente, ela faz parte, né? Mas aí ainda está em segundo plano. Então, a satisfação do meu paciente com o meu trabalho, para mim, isso é que a venda foi efetuada com sucesso. Então, um paciente que recebe alta, um paciente que está debilitado ali, que passa 90 dias, está vivendo uma vida normal, que já planeja uma outra cirurgia, isso para mim é que a venda foi efetuada com sucesso no meu trabalho. Não, e eu acho que é isso mesmo. O financeiro, ele é uma consequência de um trabalho bem feito. Com certeza. Né? E outra coisa também é quando o paciente vai e te indica. Nossa. Né? Então, assim, E isso quando também... a paciente ganha um bebê, você atende, ela ganha outro, você atende de novo, aí faz uma plástica e você atende. Isso pra mim, minha filha, é a venda aqui, ó. É o sucesso. É a venda, pós-venda. É o pós-venda e tudo, remarketing, exatamente tudo. Aí foi êxito no atendimento. Ô, gente, vocês querem perguntar mais alguma coisa para a Alexia? Quer falar mais? Eu tô muito feliz com essa sua chamada pra gente ser sua assistente. Sim, né, minha Dani? assistente. Porque a gente tá tendo a oportunidade de compartilhar e descobrir histórias e que nesses momentos que as pessoas... muitas das vezes é nesses momentos que a gente passa despercebido, que é o offline que a gente estava falando aqui, é que realmente as coisas acontecem de verdade na nossa vida. Então, o que a gente quer transmitir com esse bate-papo, com essas conversas, é que as histórias possam, né? O que fizer sentido para as pessoas, que elas possam agregar e que elas possam também, talvez, elas tenham uma forma diferente, né? De ver, de fazer... que possa nos contar, chama a gente lá, né, nas redes sociais. Pode indicar, oh, né? vocês falaram isso, né, eu faço aqui assim. E porque
assim que a gente vai aprendendo, né? Com certeza. E com pessoas. Então, assim, eu tô feliz de você estar aqui com a gente. E ser potencialmente promovida, né, Lorena? Exato. Você volta, tá? Sem dúvidas, nas duas. E uma coisa que foi muito legal também, porque quando nós fizemos o primeiro, né, assim, com as duas, e porque isso já era um projeto meu antigo, as duas, eu falei assim, e agora? Com quem que nós vamos fazer? As duas falaram, Alexia, vamos fazer com a Alexia. Mas eu tô um Então privilégio. foi ótimo. Mas você sabe o que Meu Deus. acontece? Taylor, eu até vou te parabenizar por ter convidado a Alexia, porque às vezes a gente pensa muito assim, nossa, eu vou pegar, eu falo tanto de vendas, eu vou chamar aqui uma pessoa... Só pessoas que trabalham com vendas. Sendo que todos o nós nosso temos negócio, que né, vender, somos vendedores. sabe? E eu acho que é isso, é mãe, sabe? Tem que empreender, tem compromisso de casa, tem compromisso de família, tem compromisso com a beleza, tem compromisso com a academia, tem uma responsabilidade aí de se manter informado, atualizada e, sobretudo, ter que vender o seu produto, exatamente. entendeu? Então, às vezes, a gente fica ali naquele assim, nossa, o vendedor, aquele atendente, né, aquele balconista, mas todos nós estamos nos vendendo o tempo inteiro. Então, assim, quando a gente abre espaço para diversidade, quando a gente abre espaço para menina bonita aqui, ó, que não é só um rostinho bonito, entendeu? Assim, que é muito além disso, é muito legal. Então, assim, isso aí que eu gostei demais. Parabéns. E muito maravilhoso. E muito obrigada por ter me convidado, porque para estou me promover aqui, né? Sendo palpiteira. Você não viu, não, minha filha? Ela me chamou de palpiteira. Eu vi oficial, né? Eu sou palpiteira. E nem dou palpite tanto assim. Vamos assim. aproveitar a Laura e a Helena, né? Que a gente aprende com Eu tô geração, de Aproveita aqui, estagiária. coloca aqui nos comentários quem que vocês gostariam que a gente chamasse para poder conversar. Você bom. já foi promovida? Uai, eu estou sendo proativa. Então vai. Nossa, tá mostrando trabalho mesmo, né, gente? Pra você ver como é que eu tô tendo Errada não Vamos abrir uma caixinha de pergunta. Menina, minha caixinha de pergunta fez uma confusão, que tanto de pergunta, até me perdi pra responder. Que problema bom, né, gente? Abrir a caixinha, um monte de pergunta. Agora eu vou abrir uma caixinha. Dificuldade em ter Total. Não, eu vou mandar pergunta pra mim, não. Falei lá, vocês mandam, porque senão eu não vou mandar. Senão vai ficar sem Deixei ninguém claro. escutar nada. Não. Eu não vou fazer pergunta. Alexa, gente, será que eu falo assim? Alexa, desligar? Não, mas foi tão maravilhoso. Primeiro eu realizei um sonho. Alexa, iniciar a entrevista. Tava doida pra falar isso. Alexa, a gente vai ter que desligar a entrevista. Vamos ter que despedir? Alexa, é hora de dormir. É hora de dormir, é hora de ir pra casa, colocar as crias na cama, fazer cada um dormir e depois dormir. Mas foi ótimo, foi um prazer te conhecer. Prazer é meu. Foi maravilhoso, eu acho que é isso mesmo, esse bate-papo, como diz Soninho, leve, descontraído, né? E ainda não estamos fazendo ao vivo, mas futuramente nós vamos fazer ao vivo, se Deus quiser, né, Jairo? Estamos nos preparando para isso, mas ainda tem uns ajustes a serem feitos. E é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E como que é, gente? Salva, curte, compartilha. Inscreva no canal. Salva, curte, compartilha. Não, e tem que deixar nos comentários. E deixe nos comentários.